Muito bom dia! Fala, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um Neurocafé. Toda terça-feira, 7h30 da manhã, cá estou eu, acordada, arrumada, para fazer um Neurocafé falando de neurociência e psicologia de uma maneira leve. Tudo bem, pessoal? Vamos entrando, vamos entrando. Hoje o assunto vai ser de interesse de todos. Ô, Leliane, bem-vinda! Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, muito importante. Oi, Davi, bom dia! Bom dia, Rayane! A gente vai falar hoje o tema do Neurocafé. Eu tô muito escura, não tô, né? Estão me vendo, estão me ouvindo? O tema do Neurocafé de hoje será sobre estresse e esse entendimento aí de como que a psicologia e a neurociência nos ajudam a entender e tratar o estresse. Um tema relativamente novo, vou falar para vocês, viu, gente? Um tema, assim, bem importante, porque quem é que não tá estressado, né? Vamos combinar, né? Hoje eu quase não... Olha, gente, toda vez que eu venho fazer esse neurocafé, a noite aqui em casa é absurda, vocês não têm ideia, é absurda. É acordar 5, 6, essa não sei quantas vezes eu acordei essa noite, até remédio para dor nas costas eu tive que tomar, que as minhas costas travaram no meio da noite. Então eu tive com certeza liberação de cortisol de noite. Vou contar para vocês o que acontece hoje quando acontece isso com a gente, tá? Então hoje eu vou responder perguntas e respostas aqui. Eu peguei já as perguntas das caixinhas que vocês me mandaram de estresse e outras perguntas também, que eu acho que tem coisa que o pessoal nem sabe que é estresse e faremos um neurocafé leve sobre isso. Beleza? Quem tá aí com seu cafezinho? Quem que já tá aí pronto pra gente falar sobre o combate do estresse, né? Como que a neurociência ajuda a combater aí o estresse dentro do consultório, fora do consultório. Oi, Karina. Oi, Carol. Oi, Juliana. Bom, se vocês tiverem dúvidas, aproveitem para me perguntar aqui no ao vivo sobre esse assunto, dúvidas sobre o estresse. Se vocês querem que eu fale de estresse hoje no ambiente de trabalho também, me digam aqui se querem. Eu posso tentar arranjar um tempinho ou ir fazendo uma costura falando sobre tudo isso junto, tá? Posso fazer print da sua imagem para compartilhar a live dos meus stories agora? Deve, Dayana. Simbora, pode sim. Já estão me fazendo perguntas aqui também, ó. Um sono, Rayana Psi. Um sonho, assistindo o Neurocafé no meu caminho para o atendimento de hoje. Ah, que legal! Tá no carro. O Neurocafé é feito para isso mesmo, pra vocês irem me ouvindo. Ah, eu tenho novidade, gente. Eu devo contar a novidade? Antes da gente começar a entrar no assunto aqui, o Neurocafé estará no Spotify logo, logo. Eu acho até que já está, não tá não, Jonathan? Muito bom, viu? Então, logo vocês vão poder escutar o Neurocafé no Spotify, fazendo sua atividade física, indo para o trabalho, tomando aquele banho relaxante, tá? Vamos poder enviar para as pessoas também. Então, vamos lá, gente. Deixa eu falar um pouquinho. Hoje sou eu aqui de volta. Vocês viram que eu tô mudando um monte de coisa aqui no canal, né? Então, aqui o Neurocafé, agora, vocês vão ver mais eu por aqui. E de vez em quando vou trazer as minhas convidadas de sempre, né? As minhas alunas, o pessoal que dá aula lá no PNP. E aí a gente vai se organizando dessa maneira, tá? O que importa é que vocês sempre vão ter um conteúdo aqui da melhor qualidade e neurociência e psicologia de uma maneira leve para a gente começar o dia, tá? É o seguinte, essa questão do estresse, vou contar para vocês que eu me formei em psicologia em 2005, janeiro de 2005 foi a minha formatura. E quando eu me formei, a gente, até aquela época, a gente sabia que o estresse existia, a gente sabe do estresse há muitos anos, né? O estresse nasceu aí com esse conhecimento todo da medicina, porque tinham muitas coisas que os médicos entendiam como sintomas físicos, mas não tinha nenhum motivo
clínico para que ele tivesse aquele sintoma físico. Então, o que começou a acontecer foi que eu, quando me formei, a gente sabia que o estresse era uma questão que afetava o desenvolvimento, o sistema nervoso da pessoa, a gente já sabia disso. A gente não sabia muito bem por quê, no entanto, né? Não sabia até que ponto, não sabia se ele era só bom, se ele era ruim. Então, eu não sei se para quem está hoje, eu acho que quem está se formando hoje deve ter, no mínimo, a aulinha de estresse do eixo HPA ali em psicologia, eu imagino, né? E desse efeito do estresse com cortisol alto, é uma coisa que meio que todo mundo tem que saber hoje. Mas também para por aí. A neurociência, ela trouxe um entendimento do estresse biológico, né? Da neurobiologia do estresse, desde como que a gente desenvolve ao longo da vida ou não manejo para lidar com estresse, e até as consequências da gente não saber lidar com o estresse bem. Então a gente acaba que consegue entender cada vez mais, porque tem muito estudo sobre estresse, né? Tem pesquisadores que estudam só estresse. E aí tem estresse e tem o estresse social, tem pesquisadores que estudam só o estresse social. O que é o estresse social? É esse estresse que a gente tem que estar condicionado ao relacionamento com os outros, com os humanos, né? Ao trabalho, às pessoas, a vergonha que a gente tem de fazer as coisas na frente das pessoas, ao medo de ser julgado. Então é um campo muito estudado da neurociência, porque hoje, já vou começar contando aqui para vocês, algo que eu falei lá no Mundo Neuro e no PNP. Hoje, o estresse crônico é uma das maiores alavancas para que a gente desenvolva a doença mental. Vocês sabiam disso? E cada vez aí ele é um dos grandes, é o primeiro fator de risco. Na verdade, não é o primeiro, né? O primeiro fator de risco é estresse crônico na infância. O segundo fator de risco é estresse crônico, né? Enfim, na vida, na situação de agora. E a gente tem vivido dias, há alguns anos aí, de muito estresse diário, né? Difícil uma pessoa que não tem estresse assim todo dia. Se vocês conhecem, eu não conheço. E nas empresas, muito estresse. As empresas sempre tiveram, assim, via de regra, muito estresse, muita meta para cumprir, muita gente precisando dar conta do trabalho, fazer mais com menos, que já vem há alguns anos aí com esse jargão, mudança de estratégia, mudança gera estresse. Então, vocês imaginem que toda pequena mudança gera estresse, toda grande mudança gera estresse no sistema nervoso. Então, as empresas mudam muito, muda estratégia, muda tudo, né, o tempo todo. Então, o nível de estresse crônico dentro das empresas é muito alto, e a gente tem aí hoje o burnout, né, que ele é um primo do estresse crônico, na verdade, né? Ele é a consequência do estresse crônico, que é a fadiga mental relacionada ao trabalho, é o burnout, né, o burnout. E na vida pessoal aqui, quem trabalha em empresa e quem não trabalha em empresa, com redes sociais, está com estresse altíssimo também, pelos mesmos motivos, só que vindo do trabalho, vindo das redes sociais, vindo das demandas, né? Eu estava pensando esses dias que, como a gente migrou, né, aqui meu trabalho para a rede social, eu trabalho com empresas, né? A gente sempre trabalhei com empresas, falando de desenvolvimento humano e agora, nos últimos anos, de saúde mental. E trabalho, atendo pacientes ainda e tenho os meus cursos, minha formação para psicólogos, né? E eu diminuí bastante, inclusive, do ano passado para cá. A minha carga de trabalho era muito alta, então eu estava sempre alarmada, tendo que iniciar uma nova rotina. Isso me gerava um nível de estresse muito alto. E nas redes sociais, quanto mais a gente tem demanda, mais a gente tem estresse. Já pararam para pensar sobre isso? Mesmo sem demanda, né? Esse negócio do bip do celular vibrar toda vez que a gente recebe uma mensagem, um like, um comentário, alguma coisa no WhatsApp, o cérebro fica o tempo todo no alerta, né? Pode ser até um alerta pequeno, mas ele fica o tempo todo assim, o que é? O que é? Quem que é? Né? Então, vejam que o acúmulo disso durante o dia também é um processo de estresse, né? Porque você imagina o teu sistema nervoso
que foi feito para ficar ali mais um processo de segurança, tá o tempo inteiro, opa, quem que é? O que que é? O que que me mandaram? O que que não mandaram? Uma coisa boa, coisa ruim? Então, as redes sociais hoje em dia, elas pioram também e muito a nossa sensação de estresse. Vocês sabiam disso? Me escrevam, eu sabia, para quem já sabia. E quem não sabia, falava, não sabia, para eu entender aqui como é que vocês estão pensando sobre esse processo de estresse. Então, basicamente, o que a gente precisa saber do estresse hoje é que ele está em todos os lugares. E que o estresse é uma das coisas mais, acho que mais ricas e simples que a gente sabe através da neurociência é assim, como que você sabe? Por que o estresse faz mal? Primeira coisa, vou responder algumas perguntas aqui. O estresse faz mal quando ele é em exagero, né? O estresse, ele é importante, ele é adaptativo aí para o nosso sistema nervoso. Por quê? Quando a gente tem um estresse dentro daquilo que nós podemos suportar, dentro do que o nosso corpo podia suportar, o nosso sistema nervoso, o estresse, ele age como uma descarga elétrica do sistema nervoso, né? Ele libera uma descarga elétrica mesmo via nervo vago no sistema nervoso e faz com que a gente tente agir. Então, enquanto ele está liberando noradrenalina e cortisol, a noradrenalina e o cortisol são coisas que deixam a gente ligadão. Então, esse pouco de estresse, esse pouco de alarme para as coisas do dia a dia são até importantes para que a gente consiga começar as atividades, para que a gente consiga fazer projetos que a gente gosta, né? O cortisol, que é o hormônio mais falado do estresse, que basicamente é o hormônio do estresse, né? Nas pesquisas neurocientíficas, a gente mede cortisol, o nível de cortisol, para saber se a pessoa teve estresse ou não. O cortisol faz parte da nossa saúde física. Então, todos os dias a gente precisa ter uma quantidade determinada de cortisol no sangue para nós funcionarmos bem. Então, é importante que a gente esteja acordado, vivo, né? Então, se eu estou vivo, eu tenho estresse. Quando que o estresse fica ruim? Quando esse cortisol começa a ser liberado e provocado, imaginem ali a glândula suprarrenal que produz a noradrenalina e o cortisol sendo provocados o tempo inteiro, uma glândula do seu corpo. Imagine também seu sistema nervoso ali, a sua atenção concentrada, as partes do seu cérebro que estão tentando te trazer calma, te trazer paz, te trazer concentração. Imagine elas sendo provocadas por uma coisa muito chata, por um mosquito o tempo todo. Esse excesso de provocação vai fazendo com que o seu corpo e a sua mente não consiga ficar em paz, basicamente. Vai fazendo com que a gente pare de ter atenção concentrada e vai fazendo com que o sistema nervoso superative o córtex pré-frontal e a amígdala cerebral, que é a área de prontidão emocional, para que eles fiquem o tempo todo assim esperando uma ameaça acontecer. Então, quanto mais estresse a gente tem, mais o sistema nervoso fica em alarme, esperando algo acontecer. E esse processo, e quando acontece, ele libera noradrenalina e libera cortisol quando demora mais tempo. E o nosso corpo, apesar dele precisar do cortisol, ele não precisa de uma grande quantidade de cortisol. É igual ao açúcar, né? A gente precisa de açúcar, da glicose, mas não em grande quantidade. É igual o colesterol, a gente precisa, mas não em grande quantidade. Então, o excesso de cortisol que vem pelo excesso de estresse e às vezes pelo excesso de tempo, o estresse ele deveria levar aí, ele tem um pico de 5 a 15 minutos no sistema nervoso e no corpo. Imagine quando a gente começa a ultrapassar isso e você fica 1 hora, 2 horas estressado com alguma coisa, muito nervoso com alguma coisa. Então, esse sistema nervoso começa a desregular, o corpo começa a desregular. E à medida do tempo, dos meses ou das semanas que você vai sentindo isso, essas glândulas que produzem o estresse começam a desregular a glândula. Então, existe uma danificação do teu corpo aí, física. E elas começam a não produzir cortisol, aquele necessário para a gente viver da maneira que precisaria. Então, o estresse crônico, em excesso, ele leva a gente ao esgotamento. Por isso que é muito difícil eu falar de estresse aqui, quem me segue, e não falar de esgotamento. Porque o estresse crônico leva a um esgotamento, né? E aí, pela minha observação hoje das grandes empresas que eu trabalho,
as pessoas estão muito esgotadas, né? Porque elas têm estresse crônico todo dia e já faz tempo, tá? É a mesma glândula da ansiedade. A ansiedade não é uma glândula. A ansiedade é um processo mental do nosso cérebro de evitação de medo. Este processo de evitação de medo da ansiedade, um dos sintomas é estar em estresse agudo o tempo todo, ou em alerta o tempo todo. Então, muitas vezes, o estresse crônico é um sintoma da ansiedade, mas a ansiedade é mais do que estresse crônico, tá? O processo mental é diferente, porém vai liberar também, dependendo do tipo de ansiedade da pessoa, acaba liberando bastante cortisol também, tá? Também é muito comum a gente ver pessoas com nível de ansiedade alto com esgotamento, tá? Então, sim, não é a mesma, mas ele é um dos sintomas, está envolvido no processo de. A diferença do estresse para a ansiedade, gente, é que a ansiedade, ela é um estado de que você não necessariamente está alerta o tempo todo, mas você está evitando o medo neuralmente. O estresse é quando você tem... O estresse acontece por dois motivos, gente. O primeiro, por ter muito estresse no seu ambiente. É ambiente. Então, um trabalho com muito estresse, quem geralmente tem filhos pequenos e trabalha ou em casa ou fora, né? Ou é dona de casa ou trabalha fora, fora que eu digo, não fora de casa, trabalha em algum lugar, geralmente vão ser pessoas que vão ter um pico de estresse aí elevado. Por quê? Porque as demandas de cuidar de filho, de você estar o tempo todo, dependendo da idade das crianças, né? Mas vê o uniforme para a escola, faz almoço, a criança chora, se bate, aí você acolhe, aí ela pede ajuda e você vai. Então, você tá, quando está em casa, o tempo todo com o estresse elevado, porque você está em alta, qualquer coisa pode acontecer com qualquer uma das crianças e você é o responsável, então você tem que cuidar delas, isso está certo, né? A gente tem mesmo. E no trabalho você também está ali o tempo todo tendo que entregar, muitas vezes duvidando se vai entregar. Então, geralmente, a vida urbana hoje em dia, de uma pessoa que tem filhos para cuidar e tem um trabalho para fazer, ela vai ser altamente estressante, sim. E aí a gente precisa começar a prevenir ou a tratar, né? Tem que ver em que nível que a pessoa está. Os pacientes que chegam no meu consultório, a grande maioria já está com estresse crônico e não sabe. As pessoas de empresas que eu faço palestra ou faço cursos, a grande maioria está com estresse crônico, já está com exaustão, esgotamento e não sabe. Porque a gente fala pouco sobre isso, né? Pelo tanto que isso existe, a gente deveria falar muito mais. Eu já até pensei em transformar o meu canal para falar só sobre isso, do tanto que vocês imaginam, o tanto que tem, o tanto que nós precisamos tratar estresse crônico. Então, um dos sintomas do estresse crônico aí para a gente avaliar dentro do consultório, para vocês se avaliarem aí também, é essa sensação de estar o tempo todo em alerta, tá? O tempo todo eu estou em alerta. E aí, com os pacientes, como é que a gente faz? Como é que nós psicólogos que temos neurociência entendemos? Através do corpo. Muitas vezes, né? Então, você vê, o paciente começa a ter uma dor crônica aqui nas costas, tá sempre com as costas endurecidas, sempre com o pescoço endurecido. Tá o tempo todo assim, ele chega assim, a gente eleva, porque o nosso corpo ele tem um movimento do estresse, né? Quando a gente se assusta, façam aí um movimento. Ninguém tá vendo vocês aqui. A gente faz um movimento, a gente põe os ombros para cima, a gente coloca o pescoço, que é um movimento do nosso corpo tentar se defender do estresse. Então, ele começa a ter essas dores no corpo, então a gente precisa que você perceba as suas dores no corpo. Quando eu trabalho em empresa, essa também é uma das primeiras perguntas que eu faço. Quem tem dores nos ombros? Pessoal, isso é sempre nasci com dor no ombro. A gente não nasce com dor no ombro, né, gente? Essa crônica. Muitas vezes dor de cabeça frontal, sem explicação, uma vontade de comer doce, massa, doce e tomar muito café. Sabe aquela vontade que você percebe que está maior, que um ano atrás eu não comia desse jeito? Mudou o meu padrão alimentar, eu tenho muita vontade agora. Muitas pessoas daí vão para comportamentos, né? Rói unha, tem bruxismo,
E aí pode estar relacionado à ansiedade também, o roer unha, bruxismo, essas coisas, não necessariamente só estresse, mas esses são alguns dos sintomas, né? E a gente começa a entender que o estresse está crônico quando a gente está sempre em alerta, a cabeça está sempre achando que vai acontecer alguma coisa, nós começamos a ter pensamentos catastróficos e a gente começa, depois de um tempo de estresse crônico, a pifar, né? O cérebro começa a pifar. Comprar em excesso. O comprar em excesso, Júnia, pode ser muito mais uma anestesia ao estresse ou até à ansiedade. Pode, né? Comprar em excesso, ele não é um sintoma, ele é um anestésico. Eu tô falando de anestesia essa semana aqui no canal. Comer em excesso é um sintoma mais do que um anestésico, mas pode ser os dois, tá? Então, no nosso estresse, a pessoa só fica em alerta e na ansiedade a evitação além do alerta. Isso mesmo, Daiana, é isso aí, tá? Daiana faz parte do PNP, Daiana, sonambulismo pode ser um sintoma? Não necessariamente não, tá? Ainda mais se a pessoa sempre teve. Agora, insônia sim pode ser um sintoma. Gosto muito quando você nos esclarece, trazendo as diferenças entre os termos de estados mentais, tá? E o tratamento seria só terapia? Olha, o tratamento do estresse, ele não é só terapia. Às vezes um treinamento dentro de uma empresa já te diminui o estresse. Eu faço bastante, né? Fazer um treinamento que vai te ajudar. A gente tem técnicas de manejo de estresse, né? Então não precisa ser só terapia. Você pode fazer um curso de técnicas de manejo de estresse. Porém, dependendo do tempo que você está estressado, você vai talvez precisar descobrir na terapia por que que você se sobrecarrega desse jeito e por que que você não consegue lidar com o estresse, porque senão fatalmente você vai cair nesse lugar de volta. Então é caso a caso, vocês vão ter que avaliar aí o seu caso, né? Então, por exemplo, as pessoas e aí a gente tem os dados da neurociência que nos ajudam a entender que existem pessoas que as pessoas não sabem lidar com o estresse da mesma maneira. A nossa capacidade de lidar com o estresse na vida adulta depende muito do que aconteceu na nossa infância e na nossa adolescência. Então, pessoas que tiveram traumas de infância e de adolescência, traumas dos mais diversos que vocês possam imaginar, desde uma educação mais rígida, até pais alcoolistas ou viciados ou doentes, ou traumas de abuso, ou trauma escolar de aprendizagem, de bullying, essas coisas assim, de falta de afeto, elas o corpo desenvolve uma capacidade menor de lutar contra o estresse. Então elas vão ter menos facilidade e muito mais dificuldade de lidar com o estresse na vida adulta, e são aquelas pessoas que vão ter até mais doenças. Eu falei isso no vídeo do Mundo Neuro, eu explico isso bem direitinho para quem é assinante lá do Mundo Neuro. Mas, então também depende, sabe? Porque muitas vezes você vai sempre ficar estressado, porque teu corpo aprendeu assim, a tua biologia do corpo foi ensinada a ter uma baixa resiliência, uma baixa predisposição ao estresse. Então, o seu tratamento, além de usar as técnicas de manejo, vai ter que usar muita consciência e tentar recodificar aí a maneira que teu corpo usa o estresse. Às vezes é possível, às vezes não é. Às vezes você vai manejar mesmo e entender, eu sou uma pessoa que vou me estressar mais, então eu vou ter que cuidar mais ainda para não ficar doente por causa de estresse crônico, entende? Então aí nesse caso você só vai descobrir isso num processo terapêutico. E não é em qualquer processo terapêutico, né, gente? A pessoa tem que saber de neurociência, porque senão ela não vai conseguir chegar nesse lugar. Eu vou responder algumas perguntas aqui de vocês, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, a gente falou aqui sobre a questão do estresse crônico e das redes sociais. Hoje, um dos maiores estressores da vida das pessoas é o celular ou videogame. Videogame é altamente ansiolítico, né? Para a cabeça de uma criança, videogame é péssimo. Para um adulto também, mas da criança é pior. O celular, essa questão do celular, de estar o tempo todo te dando estímulo, né? De estar o tempo todo pipocando aí mensagem, demanda, ou para aquelas pessoas até que ficam vendo a vida dos outros só no celular e se comparando, porque é meio... Ou até ficando com raiva, né?
vai gerar mais estresse, teu sistema nervoso vai estar mais em alerta. Então, geralmente, quem usa muito celular tem um sono de má qualidade, principalmente se usa à noite o celular antes de dormir. Mesmo que a pessoa ache que ela tem um sono bom, ela vai ter um sono de má qualidade, porque o cérebro dela, ao invés de fazer o percurso natural do sono, que é um percurso de relaxar o sistema nervoso e depois conseguir desintoxicar o sistema nervoso e te preparar a tua memória, a aprendizagem para o dia seguinte, ele não vai conseguir fazer essa desintoxicação nesse relaxamento. O sono de má qualidade e de poucas horas é uma das piores coisas para o estresse. Então, a primeira coisa que a gente trata com o paciente é a regulação do sono. Porque sem regular o sono é muito difícil a gente conseguir manejar estresse. Por quê? Porque se o estresse é codificado no sistema nervoso e no seu corpo e na glândula adrenal e também no córtex pré-frontal, que é onde a gente consegue fazer o manejo desse estresse, nessa racionalização desse estresse, e o teu sistema nervoso não está descansado para fazer isso, ele não vai conseguir manejar esse estresse, entendeu? Então, às vezes você vai fazer uma tentativa de manejar e o sistema nervoso vai falhar nesse processo. Então, sono é a primeira coisa, tá? Qual o melhor curso para psicólogos? O meu, Neurociência para Psicólogos. Entendeu? É esse. Primeira coisa, então, é o sono. Primeira coisa é o sono. E o sono é algo que a gente precisa entender, não só porque muitas vezes a gente pergunta para o paciente, né? Ah, mas o teu sono tá ótimo, dormiu bem, mas você usa celular antes de dormir? Uso. Então, o teu sono não tá bom, mesmo que você ache que tá bom. Então, a primeira coisa que a gente faz é tirar o celular antes de dormir. Isso é uma das perguntas que vocês me fizeram aqui, ó. Na prática, como que eu diminuo o celular? Gente, na prática, a gente diminui o celular fazendo o seguinte, decidindo que a gente vai diminuir o celular. É bobo, mas é isso. E aí você vai fazer estratégias básicas, né? Como deixar o celular longe e substituir por uma outra coisa que não seja uma televisão. Então, você vai deixar o seu celular no silencioso ou naquele modo sono para ele não ficar te apitando e não ficar fazendo nada, longe de você, para que você não tenha o hábito, porque a gente criou o hábito de pegar o celular na mão, né? Então, por isso que ele tem que ficar longe da sua zona de olhar. E a partir das 8, 9 horas da noite no máximo, você vai pegar o seu livro para ler, você vai pegar a sua oração para fazer, você vai pegar a qualquer coisa que não seja o celular. Quantas horas antes de dormir? Pelo menos 1 hora antes de dormir. Rocha, Lusa. Então, se você dorme às 10, a partir das 9. E aí, isso que a gente chama de higiene do sono. É interessante também você não... outra coisa que a gente faz por estresse, a gente avalia... Geralmente, a gente faz um trabalho junto com um nutricionista, porque uma das coisas que afeta muito o teu estresse oxidativo é o teu tipo de alimentação. Isso daí é o que eu estou dizendo que vocês conseguem fazer sem terapia, é meio que informação básica de neurociência, que todo neurocientista sabe e tem que saber. Então é isso, a alimentação. E a segunda pergunta que eu faço depois do sono é: qual é o último horário que você toma seu café? Quem está numa vida estressante vai tender a querer tomar mais cafeína, café, Coca-Cola, tudo que tem cafeína, né? Chamate. O último gole de café tem que ser às 4 da tarde, para que você durma bem. São 6 horas até o seu organismo conseguir lidar com aquela cafeína para dormir. E se a pessoa está com estresse muito elevado, tira o café por um tempo, ou deixa só de manhã, ou substitui pelo descafeinado. Tá? Ó, já estão te respondendo aqui sobre o curso, ó. O melhor curso, sem sombra de dúvida. Maravilhoso. Viu, Laura? O seu curso é muito bom. Gestão de mudança, então, me surpreendeu. Vamos lá para outra questão. Então, isso tudo é preventivo e também tratamento, porque a gente precisa diminuir e ajudar o teu corpo a lidar com o ambiente. Então, vamos lá. Sono, higiene do sono, diminuir o consumo de café,
O ideal seria que você conseguisse que a pessoa diminuísse o consumo de açúcar, mas quando ela começa, algumas pessoas têm muita dificuldade no começo, então aí é importante ela fazer um acompanhamento com um nutricionista para fazer isso de uma maneira gradativa, que não estresse mais ela, a questão de ficar sem comida e sem açúcar, né? Então isso tudo a gente avalia no consultório muitas vezes, porque a mesma regra não vale para todo mundo. Se é uma pessoa que tem muito estresse, não dorme bem, e tem também ansiedade, a gente vai diminuir o açúcar dela. Para algumas pessoas, isso gera muito mais ansiedade, então a gente tem que fazer de um outro jeito. Não dá para simplesmente cortar, a gente vai fazendo de maneira progressiva, comportamentalmente e muitas vezes aliado a um nutricionista, tá? Eu não tomo café e me sinto muito bem não tomando, melhor decisão. Que bom. Fran, leio no iPad com aquela luz noturna, mesmo assim é prejudicial, mesmo assim é prejudicial. Qualquer eletrônico antes de dormir é prejudicial, principalmente para quem está com estresse elevado. Qualquer. Mas quanto mais celular, iPad, pior. Porque é mais perto e ele vai emitindo. Não é só a luz do celular, é o processo mental de você estar conectado. Teu cérebro, em vez de estar indo para um processo de desligamento da noite, ele está ali se conectando com alguma coisa que ele não deveria. Então, ele vai demorar muito mais para ele conseguir realmente descansar. Quem estuda à noite, por exemplo, também tem muita dificuldade, porque a gente não deveria estudar à noite, né? O nosso cérebro à noite deveria estar em processo de desligamento. Então, só para vocês entenderem, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele deveria funcionar junto com a luz do dia. Existe luz do dia, ele desperta, ele vai para a luz. Então, ter luz do dia é muito importante para quem tem uma vida estressante, na verdade, para qualquer pessoa, como prevenção e como tratamento. Sair para a luz do dia, pegar claridade, pegar sol quando tiver, é muito importante, porque é onde o seu corpo vai entender que existe luz e vai começar a fabricar todos os hormônios para te manter alerta, para o teu sistema digestivo funcionar, para a tua atenção funcionar. E quando começa a anoitecer, o corpo vai entendendo que é a hora dele ir desligando, relaxando algumas funções, como a sua atenção concentrada, diminuindo um pouco o ritmo do seu processo digestivo para que ele consiga entrar num processo de sono, relaxamento e depois de desintoxicação. Então, quanto mais estímulo mental nós temos à noite, pior também para o seu sono e mais estresse você possivelmente vai estar produzindo à noite. Aquela famosa taça de vinho atrapalha o sono, atrapalha. Por mais que relaxe, o álcool relaxe o seu sistema nervoso, ele não consegue fazer o processo de desintoxicação. Então percebam que quando você bebe, você até dorme mais rápido, mas se acorda mais cansado. Entendeu? Por causa disso. Então atrapalha muito, tá? Seu curso está aberto para psicólogos? Não. Entenderam? Então vejam, só isso são algumas coisas que a gente... Estou falando que eu estou respondendo um pouco. Para psicólogos, meu curso não está aberto. Tipo diretona, gente. Ai, mas ele vai abrir em abril. Vamos abrir uma turma final de abril, logo depois da Páscoa, tá? Então já se prepara aí para entrar. MDR funciona mesmo? Às vezes coloco música. O MDR funciona, não para todas as pessoas. Para algumas pessoas tem alguns estudos de MDR, tá? Eu não uso MDR. E eu nunca senti necessidade de usar com os meus pacientes, porque as estratégias de relaxamento e de modulação de ambiente da neurociência junto com a psicologia, para mim já sempre foram suficientes, tá? Então, assim, vejam que eu só falei do básico aí do estresse, regular o sono, uma higiene do sono e diminuir o uso de telas e de café. Só isso já é tão difícil, né? As pessoas têm muita dificuldade de fazer tudo isso, para vocês verem como que a gente está o tempo todo estimulando o nosso sistema nervoso a ficar ligadão. Tudo que vai fazer o seu sistema nervoso ficar ligadão vai piorar o seu sono, que vai piorar o seu estresse a partir aí de umas 8, 9 horas da noite. Tá?
Aí eu já fiz terapia com MDR e não curti, porque foi o que eu te falei, Júnia, não é pra todo mundo, tá? Nada é pra todo mundo. Todos os estudos, inclusive de neurociência que a gente faz, o que é pra todo mundo? Esse padrão de funcionamento. E mesmo assim, cada um vai funcionar dentro daquele padrão de um jeito específico. Isso é uma das coisas que a neurociência mais nos dá clareza, assim, da individualidade do ser humano. Por isso que a gente tem que saber muito para ajudar as pessoas, né? Porque você tem que saber do detalhe, do detalhe, do detalhe, porque não vai servir tudo para todo mundo. E por isso também, gente, que eu insisto tanto, que quem tem que tratar comportamento humano é psicólogo. Ontem eu estava falando com as minhas, com o meu time, e do meu time tem 2 psicólogas que vão se formar agora, então no final de psicologia, que trabalham aqui, né, para tudo isso e para todos os meus cursos acontecerem. Tá lá as 2 fazendo estágio, uma fazendo estágio no hospital, barra pra caramba. Ano passado ela fez estágio numa clínica psiquiátrica. Eu fiz esses estágios também, você veja, eu me formei em 2005, eu já fazia esses estágios todos a partir do 2º ano. A outra também fazendo estágio em uma clínica de dependência química. A gente, para se formar em psicologia, a gente sofre muito, porque a gente tem que fazer esses estágios, além de todo o conhecimento sobre o desenvolvimento humano, sobre a história do ser humano. A gente tem que ficar o tempo todo ali vivenciando o sofrimento humano, a dor humana. Para quê? Para a gente saber reconhecer a diferença dessas dores. Então, vocês vejam como... E a gente sofre pra dedéu no curso de psicologia, né, gente? Nossa, como é dolorido. Principalmente quando a gente faz esses estágios desde o comecinho, que eu acho que a maioria agora dos cursos tem. Então, a gente se estressa muito também. A gente tem que aprender a lidar com o estresse, né? Então, quando a gente se forma... a gente tem que estar preparado exatamente para lidar com essa dor humana e reconhecer, coisa que outra formação de 3 anos, de qualquer coisa, não vai te dar. Então, por isso que eu falo, tem que ser com psicólogo. Por isso que para mim, neurociência de consultório tem que ser com psicólogo, tá? Ó, MDR para mim é estimulante, prefiro as técnicas do PNP. Ai, que bom, viu? Você indica psicólogos em BH que já fizeram o seu curso? Onde eu acho indicação, Júnia? Tem vários em BH. E tem na minha bio ali do Instagram, você vai ver que tem um Linktree. Ali no Linktree tem a lista dos psicólogos que você acha. Não, a Karina, que é minha aluna, já está te respondendo. Fran, você dá palestra para a faculdade? Sim, eu dou palestra para onde me chamarem. Aonde me chamarem, eu estou indo dar palestra. Não, mentira, né? Para onde puderem me chamar e aonde eu tenho data, eu vou. Mas já trabalhei. O que mais eu preciso? Caiu o Wi-Fi, eu não vi que você respondeu. Há ferramentas atuais para avaliar o nível de estresse? Ótimo. Então vamos lá. Existem ferramentas atuais, sim, para avaliar o nível de estresse. Essas ferramentas, elas são validadas academicamente várias vezes. E aí tem várias, né? Então a gente tem hoje um questionário de burnout que está relacionado ao trabalho ou não. A gente tem hoje um questionário de estresse crônico. Eu estou tentando validar uma ferramenta minha de esgotamento, espero que eu consiga, porque eu tenho usado ela e ela tem um nível de correlação muito alto com o nível de burnout e estresse crônico. Então, é uma que eu criei, mas a minha ainda não está validada. Tem algumas ferramentas bem fáceis da gente usar. Tem o livro da Susan Davis, eu estou procurando aqui, mas eu não sei onde é que ele tá. É um livro bem fininho, bem baratinho, tá? Se chama Estresse a Seu Favor. Susan Davis é neurocientista também. Susan Davis ou Susan Andrews? Essa hora da manhã eu já não sei o nome da mulher. Vamos tentar achar aqui pra mim. Acho que é Susan Andrews. É porque tem a Davis, é Susan Andrews, tá? Susan Davis fala de outra coisa. O nome do livro é Estresse a Seu Favor. E ele tem um questionáriozinho ali de estresse pra você fazer, pra você que você pode usar, mas na clínica, para diagnóstico, não tem. A gente tem acadêmicos, tá? Por que não tem na clínica para diagnóstico? Porque não é uma doença psicológica. Me perguntem se eu acho que deveria ser. Acho. Acho que deveria ser, tá? Por quê? Porque ele afeta o sistema nervoso. Gente, a gente com estresse crônico, a vida para. O nosso cérebro não funciona direito. A gente não consegue regular as emoções. A gente fica a um passo de ficar exausto quando não oscila entre exaustão e tá em alarme o tempo todo, que é exatamente a queda do cortisol.
Se a gente for pegar a medicina integrativa hoje, os médicos, tem vários vídeos no YouTube dos médicos da medicina integrativa para quem quiser saber. A gente tem uma aula com um deles no PNP. A medicina integrativa hoje, ela tem um pouco de... Ela e a medicina tradicional estão aí tentando definir a rixa do processo, mas a medicina integrativa hoje já entende que existe o esgotamento adrenal, fadiga adrenal, que vem de excesso de estresse, então é um processo que vem do estresse crônico, e eles medem pelo nível de cortisol no sangue várias vezes ao dia. E se você perceber, para a medicina integrativa, você vai lá e vai tirar seu sangue às 7 da manhã em jejum, depois você vai tirar às 4 da tarde, depois você vai tirar às 9 da noite, que é perto dos picos de cortisol que a gente deveria, com uma vida saudável, liberar para o nosso corpo. E aí, quando você vai ver, tô falando o que esses médicos falam, tá? Desse processo de sistema de cortisol, você tem lá, tem gente que acorda com cortisol super elevado, então a pessoa acorda ligadona, estressadona, 4 da tarde o cortisol está no nível quase zero, 9 da noite está quase zero, ou seja, existe, ou ao contrário, tá? Existe o cortisol, ao invés de ele ser liberado sempre naquele nível, ele começa a desregular. E eles chamam isso na medicina integrativa de fadiga adrenal. E é uma questão, assim, você vai me perguntar, Franciele, você acredita? Claro, pelos estudos todos que eu vi, claro, pelas pessoas todas que eu trato, claro, eu já tive fadiga adrenal, tá? Ó, gente, o livro é esse aqui, ó, acharam aqui pra mim. É um livro pequenininho, facinho, tá? Isso aqui é pra todo mundo, pra quem é psicólogo, pra quem não é. Ele explica estresse de um jeito fácil. Inclusive, quando a gente vai falar sobre estresse dentro da empresa, a gente precisa ter uma linguagem que a pessoa entenda, né? Dá pra usar também, tá? Acho importante aqui a gente ter esses materiais de fácil acesso, né? Mas tem que saber do todo também, não dá pra ser muito superficial. Ó, psicólogos deveriam poder solicitar esse tipo de exame, como o do cortisol. Eu também acho. Os currículos do nosso ter mais matérias que nos preparem para essa avaliação ou a gente tem que trabalhar sempre em parceria, né, com o médico. Então, uma das coisas que eu sempre falo para os pacientes é fazer o exame de sangue, procurar um médico que vai entender desse processo, porque ele vai precisar. Então, o tratamento, só para vocês saberem, vocês veem quanta coisa envolve um tratamento, né? Ele envolve a gente aprender a manejar o estresse. E como que a gente aprende a manejar? Com técnicas de respiração, com estratégias de vida. Ó, gente, um cérebro estressado, ele tá em estresse crônico, ele tá em alarme tão grande o tempo todo, que ele não consegue mais organizar sua rotina de um jeito saudável. Eu falo isso no Mundo Neuro, inclusive gravei um vídeo lá sobre isso, tá? Já mostro o livro de volta. Ele vai fazer escolhas não saudáveis para o sistema nervoso, ele vai escolher o mais fácil, sabe, a lei do menor esforço. O cérebro, ele é assim, tem algumas teorias que chamam isso de cérebro egoísta, porque como o cérebro está lá em alta ativação, ele vai escolher aquilo que é mais fácil, ele vai escolher a comida que é mais fácil, que é mais sintética, que é menos natural para comer e te liberar açúcar logo. Ele vai escolher distrair o sistema nervoso ao invés de ficar ligado, então você vai mais para as redes sociais, você vai se afundar na televisão, e isso tudo só piora o estresse. Então, o tratamento de estresse envolve prevenção, higiene do sono, alimentação, uso de cafeína e café, estratégias para que você consiga diminuir o alarme do teu sistema nervoso, ou seja, colocar o teu sistema nervoso em segurança para que ele saia desse looping, e mudança de estilo de vida, até mudança de horário muitas vezes, de agenda, e depois também atividade física, né? Atividade física a gente começa com ela mais moderada. O que vocês estão me perguntando? Qual é a especialidade? Psiquiatra? Do que vocês estão falando? Não, é médico integrativo, não é psiquiatria. Ó, esse é o livro, Estresse a Seu Favor, da Susan Andrews, Como Gerenciar Sua Vida em Tempos de Crise. Bem simples, bem informativo, bem objetivo, vocês podem usar, tá? E aí, qual que é uma alternativa importante? Até abrir o livro aqui e vi. A meditação. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A hora que a gente parar de ser preconceituoso com meditação,
Saúde mental de todo mundo vai melhorar. Ponto. Porque, olha, gente, ela está em quase todas as evidências científicas sobre saúde mental. Não é essa meditação tântrica, é uma meditação. Gente, não vou mais repetir o livro não, tá? Repetir 3 vezes aqui. Vocês escrevem aí, pessoal, para ajudar, tá? Senão corta meu raciocínio aqui. Então, meditação é importante? É. Yoga, prática de yoga? É. Caminhada ao ar livre? É. Uma das coisas também que mais diminui o estresse é fazer atividade física ao ar livre, sair do urbano. A vida urbana é uma das grandes... É uma das coisas que desencadeiam o estresse na gente. Por quê? Porque a vida urbana deixa a gente longe daquilo que o nosso corpo foi programado para fazer. Nosso corpo, nossa biologia, ela é programada para estar em contato com a natureza, para comer alimentos da natureza, para receber a luz do dia, para dormir no escuro, para estar em contato com árvores, com todo o processo da natureza. Quanto mais a gente se afasta da natureza, quanto mais urbana é a nossa vida, mais o nosso cérebro perde esse contato biológico com as coisas, mais a gente percebe que a gente começa a cuidar menos até do que a gente come e mais a gente tem estímulo visual, estímulo urbano, né? Então mais estressado a gente fica. Por isso que já perceberam que quando a gente vai para a praia a gente dá uma relaxada, porque a gente está em contato com a natureza, o cérebro tem até menos estímulo visual, ele biologicamente ele se regula mais até pelo nível energético mesmo do corpo, o nível de frequência de energia do nosso corpo. Então, uma das coisas que eu tô falando coisas bem fáceis da gente fazer, porque o tratamento dentro da clínica é rever a vida da pessoa, rever se tem histórico na infância, se ela sempre vai ter que lidar com isso ou não, rever todas as estratégias de horário, a gente abre a agenda com o paciente e vê todo ali o que ele vai ter que fazer e ensinar técnicas de regulação de estresse, que a gente chama de manejo de estresse, esse é o tratamento, tá? E para isso a gente precisa saber dos detalhes do estresse, da vida da pessoa, do cérebro, enfim, de várias coisas, né? Então, o que eu tô falando para vocês aqui são coisas que vocês já poderiam fazer sozinhos e ir avaliando. Então, muitas vezes eu falo para os pacientes ou até para o pessoal de empresa, faz fora, vai para um lugar arborizado, vai fazer um treinamento, sai daquela sala de aula cinza, branca, colorida, qualquer coisa que seja super estimulante para o cérebro. Ou para a pessoa vai dar uma viajada para a praia, nem que seja um bate-volta, ou ir para um campo, porque essa reconexão com a natureza, ela é automática para o sistema nervoso, ela baixa a frequência do nosso sistema nervoso, tá? Eu pedalo, amo nessa hora, não sinto nenhuma dor, faço isso na orla, bizarra, na brisa no rosto. Ai, que delícia poder fazer isso na orla. E a Vânia falando, meditação aqui é a vida. Ó, Davi dizendo, é um tempo exclusivo de atenção às funções que mantêm a vida, respirações e etc. Meditação em movimento, como caminhada, remo, práticas de dança, isso, né, Fran? Meditação em movimento? Não. O que a gente tem dos estudos do estresse é meditação, sem movimento. Eles são feitos, inclusive, no laboratório, com a pessoa paradinha ali, sem poder se mexer até, né? Para conseguir captar as ondas sonoras ali, depende do tipo de estudo que estão fazendo. Mas a prática de mindfulness enquanto você está fazendo as coisas em movimento também ajuda, mas são coisas diferentes, né? Meditar é pensar fixamente em algo, também não necessariamente, né? Porque imagina se a gente fala isso, a pessoa vai pensar fixamente em quê? Meditar é você conseguir, através da respiração e da sua atenção concentrada, colocar a atenção no seu corpo e não nos pensamentos. Por exemplo, não adianta você pensar fixamente na parede. Não é meditar, tá? Então é isso, é outro processo. Ótimo, é isso aí, gente, tá? Este foi o Neurocafé de hoje. Falamos de estresse um pouco, da importância aí da neurociência no tratamento de estresse, né, da psicologia.
Eu queria que vocês entendessem como a gente pode já sozinhos fazer coisas, como para quem trabalha até em escolas, com crianças, com professores, como a gente precisa também ter manejo de estresse com professores, porque a vida dos professores é estressante, né, gente? Dentro do trabalho, dentro de casa, e para que vocês também consigam avaliar se o nível de estresse das pessoas precisa de tratamento com psicoterapia ou não, né? E algumas coisas que a gente vai poder fazer sozinho, né? Ó, eu acho que é mais um desligamento, meditar não, Nana, meditar não é desligar o sistema nervoso nunca desliga. O que a gente desliga é o looping de estar o tempo todo conectado em alguma coisa, tá? Ter o pensamento fixo no que é saudável, bom, meditar também, não é isso, gente, não é isso, tá? Pra vocês verem como é importante, né? Não é também isso, porque vamos pensar, vou pensar uma memória boa. Isso é uma outra técnica. Essa técnica de pensar em algo que é bom é uma técnica boa, se chama memórias positivas. Eu ensino ela no PNP, eu ensino ela em alguns cursos que eu dou, inclusive para empresas, mas não é a mesma coisa que meditar. A diferença é que o processo de meditação, quando a gente medita todos os dias, o nosso cérebro vai criando uma maneira de lidar com o estresse mais parruda, sem com que a gente perceba. Ele vai criando um processo de conseguir, durante o estresse, ter um estado de segurança, uma memória de segurança maior. Então, as pessoas que meditam, quando a gente faz a meditação, a gente já sente esse processo de segurança, mas as pessoas que meditam há muito tempo têm algumas áreas do cérebro mais desenvolvidas que as pessoas que não têm e conseguem ser mais resilientes que as pessoas que não meditam, quando a gente compara grupos. É diferente do que a técnica da gente pensar em algo positivo. Ela é também uma técnica que a gente usa para manejo de estresse, mas ela é uma técnica que serve para outras coisas. Porque quando eu penso em algo positivo, eu ainda estou deixando o meu cérebro em alerta e condicionando ele para um outro lugar. É diferente, tá? Não fiz live sobre meditação, vou colocar aqui na minha lista. Então vejam a importância da gente saber o detalhe das coisas. A importância da gente estudar e ter informações com o detalhe das coisas, porque senão a gente vai pegando as coisas que precisa fazer e aplica para todo mundo com entendimento que talvez para algumas pessoas vai fazer mal, tá? Então, essa é a importância. Eu falo para os meus alunos lá do PNP, né, que a gente entender de neurociência continuamente, para quem já é psicólogo, é você sair de ser um profissional bom para você ser um profissional excelente, porque você vai entender o detalhe das coisas, né? E a saúde mental, muitas vezes o tratamento da doença mental, gente, ele tá no detalhe das coisas. Por quê? Porque nós somos diferentes, né? E isso também é uma das coisas que a neurociência traz muito, assim, o nosso funcionamento, ele depende de muitas variáveis, e a maior delas é a nossa história de vida. Só que você entender o seu sistema nervoso e o seu corpo através da sua história de vida e entender todos os detalhes de estresse, de meditação, de técnica, de tudo que vão influenciar esse processo, vai fazer com que a gente consiga ajudar as pessoas no detalhe e não no todo, tá? Então essa que é a importância da gente entender do detalhe das coisas, tá bom? E esses neurocafés eu gosto porque eu acho ótimo quando vocês me fazem essas perguntas, porque a gente consegue sair um pouco do senso comum. Porque o senso comum todo mundo já sabe, todo mundo tem que fazer atividade física, todo mundo tem que comer bem, todo mundo tem que dormir bem. Mas o que quer dizer isso? Né? O que quer dizer meditar? O que quer dizer não é? Entendeu? O que quer dizer comer bem, dormir bem? Quanto tempo de sono a pessoa precisa? E se a pessoa faz tudo isso e não melhora? Entende? E se a pessoa que tem ansiedade generalizada, ela pode fazer tudo isso? Não pode, o tratamento vai ser outro. Então, são várias coisas aí que a gente precisa saber. Tá bom? Pessoal, o Neurocafé de hoje foi sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Como entrar no PNP? PNP, Cris, é uma formação só para psicólogos que eu abro turmas de vez em quando. E a gente vai abrir agora em abril. Acompanhe aqui todas as minhas redes, já coloca o teu nome na lista de espera, que tá na minha bio também, tá? Que aí assim que a gente começar o processo, você já vai ficar sabendo e não perde de entrar.
Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham saído daqui entendendo um pouco mais esse processo de estresse, um pouco mais de entender aí como que a tua vida tá, que caixinha que você tá precisando ordenar. Deixa eu avisar uma coisa para vocês. Para quem quer saber que caixinha que tá precisando ordenar na vida para ter mais saúde mental, lá no Mundo Neuro, que é uma assinatura que eu tenho mensal para todo mundo, não é só para psicólogo, tem uma aula sobre isso, sobre como que você organiza suas caixinhas para ter saúde mental. Cadê o link para se inscrever? Também está na minha bio, esse já está aberto, está sempre aberto, tá bom? É isso, gente. Um beijo para vocês. Quem tiver mais perguntas sobre isso, aproveita para fazer na minha caixinha do Instagram, que já está aberta. Tentarei fazer conteúdos respondendo essas perguntas também. Vamos para a vida, né? Vamos lá viver o dia de hoje. Um beijo para vocês.